dia. Eu sou a professora Mirceia, caso tenha alguém que não tenha aula comigo ainda. Hoje nós vamos falar sobre autorregulação da aprendizagem e organização do tempo. Por que esse tema é importante? Porque é a autorregulação que vai nos ajudar a ter controle da nossa própria aprendizagem. E para isso a organização do tempo é fundamental. Então a gente começa a perguntar, o que seria a autorregulação da aprendizagem? Então aqui eu coloquei um conceito de 2 autores, de quem eu me baseio, a teoria, né, que ele fez um manual direcionado a professores. Então, é um recurso mais adequado que eu encontrei para vocês. A autorregulação corresponde aos processos pelos quais as pessoas governam sistematicamente seus pensamentos, sentimentos, atenção e ação para atingir seus objetivos. Então, a autorregulação nada mais é do que o nosso autocontrole. A gente conseguir controlar tanto pensamentos quanto emoção e sentimentos para atingir um objetivo. Quando a gente fala em autorregulação da aprendizagem, a gente está falando da autorregulação associada ao meio acadêmico ou ao escolar, né? Então, a gente vai regular a aprendizagem, que significa a gente regular pensamentos, sentimentos, atenção, ação para atingir objetivos educacionais. E aí, professor, não entendi nada, não explica de novo? Explico. Então, vamos lá. Vou pegar pelo nome. O que significa que auto? É voltado para nós mesmos, né? Auto, tudo que tem auto significa em si. Então, por exemplo, autossuficiente é a pessoa que por ela mesma é suficiente, né? Tudo aquilo que está relacionado com o nosso ser e com as nossas vontades. Para quê? Para atingir um objetivo. Então, a regulação significa esse controle que nós temos de nós mesmos. Quando a gente fala em autorregulação da aprendizagem, estamos falando desse controle que nós temos sobre o nosso próprio processo de aprendizagem. Como nós podemos aprender? Ficou mais claro agora? Sim, agora tá claro. Melhorou, né? Então, vamos continuar. A autorregulação da aprendizagem, então, vai envolver 3 coisas básicas, né? A gente tem, claro, vários processos que para os pesquisadores, para os professores, a gente pode aprofundar mais, mas para vocês 3 coisas vão ser fundamentais. O primeiro é o conceito de agencialidade, que a gente precisa entender. A gente precisa entender que nós, seres humanos saudáveis, temos a capacidade de ser agente das nossas próprias ações. Então, eu consigo me controlar. Eu consigo agir sobre mim mesma. Assim como vocês. Vocês também conseguem ser agentes das ações de vocês. Não é um outro ser que controla as suas ações, né? Então, vocês têm livre-arbítrio para poder fazer o que vocês acharem melhor, mais conveniente, né? Claro que para toda ação tem uma reação, tem uma consequência, mas a opção é de você ter uma determinada atitude ou ter uma outra atitude. Então, esse ponto é fundamental. A gente lembrar que não é o meio que nos controla, não é um outro que nos controla. Eles podem até nos orientar e nos mostrar as consequências, mas quem define as nossas próprias ações somos nós mesmos. Outro conceito é o conceito de monitoramento. Esse aqui eu nem coloquei um post-it extra, porque monitoramento é isso mesmo, é a gente ser capaz de monitorar, de acompanhar. Então, monitoramento é isso, a gente conseguir acompanhar o que está fazendo, refletir sobre o que está fazendo. Então, eu posso tomar uma determinada ação, uma determinada atitude, e acompanhar por que eu estou tomando essa atitude, qual a consequência dessa atitude, né? Eu posso pensar por que eu estou tomando essa atitude, de que forma que eu posso fazer determinadas ações. Esse é o monitoramento, é o acompanhamento da minha própria ação. E o outro conceito aqui, vocês não precisam nem pensar tanto nesse nome, nessa cognição, mas sim reconhecer que vocês são os autores da aprendizagem.
Então, a metacognição é o conhecimento sobre o próprio conhecimento, ou conhecimento sobre a própria aprendizagem. Não há por que a gente só delegar para o outro a nossa própria aprendizagem. Eu também preciso estar ciente o que funciona melhor para mim, o que me distrai, o que me atrapalha, o que me ajuda. Então, eu preciso começar a pensar, a partir desse monitoramento, de que forma que eu aprendo, de que forma que é mais eficaz para eu aprender, de que forma que não é eficaz, que é ineficiente, que não funciona para mim. Então, a gente pode começar a prestar atenção nesses fatores, tá? E isso ajuda muito na hora do estudo. Eu saber quais são as práticas que funcionam melhor para mim, já vai me deixar lá na frente. Eu já vou conseguir partir delas e não vou me prender a práticas que, de repente, não tá me favorecendo em nada, né? Então, esse é um conhecimento importante, a gente conhecer sobre a nossa própria aprendizagem. Então, retomando, a autorregulação da aprendizagem envolve ser capaz de agir sobre nós mesmos, ser capaz de nos monitorar, de acompanhar as nossas ações e ser capaz de compreender o nosso próprio aprendizagem, o nosso próprio conhecimento. E aí, pensando nisso, um dos estudiosos sobre a autorregulação desenvolveu um modelo cíclico, né? Zimmermann fala que a aprendizagem, ou a autorregulação como um todo, ela é sempre cíclica, porque ela sempre vai voltar ao ponto inicial. Ela começa, vai se desenvolver e vai voltar, porque nós sempre estamos em processo de aprendizagem. Então, aqui, a gente vai ter 3 pontos, que é o planejamento, a execução e a avaliação. Dessa avaliação, a gente volta para o planejamento. Então, planejamento é aquela fase de organizar o que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar. A execução é o ato de estudar em si. E a avaliação é a verificação dessa aprendizagem. E aí, aqui é importante a gente ressaltar que a avaliação não é só prova, tá? A gente tem vários tipos de avaliação. A avaliação pode ser só aquele feedback que a gente geralmente faz, como eu fiz aqui no início. Ficou claro? Deu para entender? Né? Então, essas perguntas também são perguntas avaliativas. A avaliação serve justamente para entender se a execução e o planejamento funcionaram. E aí, se não funcionou, a gente precisa voltar para o planejamento. Se funcionou lá na fase de planejamento, de novo, a gente vai manter aquilo que deu certo. Se não deu certo, a gente conserta. Tá? Então, são 3 fases fundamentais, e eu vou falar individualmente de cada uma delas agora. Então, a fase de planejamento. Todas as fases são importantes, tá, gente? Mas aqui é o momento que a gente vai organizar, e são coisas fundamentais que a gente tem para a gente começar o nosso estudo. Então, o que a gente precisa, o que a gente vai fazer no planejamento? A definição de metas, reconhecer o nosso conjunto de crenças e valores, reconhecer a nossa motivação e fazer um planejamento estratégico, tá? Então, aqui é importante a gente a gente pensar no porquê, no motivo que a gente tem para estudar. E aí a pergunta, por que você estuda? O professor Márcio vai colocar no chat aí para vocês um link que eu gostaria que vocês respondessem. Acessem o link e respondam aí rapidinho. É essa a pergunta mesmo, por que você estuda? Por enquanto, aqui a gente tem basicamente dois campos só. O primeiro, porque quero ser aprovado no Enem Paz Vestibular, que a gente está com 11, e o 15, porque quero desenvolver meus conhecimentos. Aqui eu coloquei o que eu mais escuto, tá, dos estudantes. Porque quero passar de ano, porque eu gosto de estudar, porque meus pais ou responsáveis me obrigam, porque preciso do diploma do ensino médio para trabalhar, além das respostas que vocês deram. Então, olha só, são 2 motivos diferentes. Uma coisa é querer desenvolver os próprios conhecimentos. Outra coisa é a gente querer ser aprovado no Enem, no caso vestibular. Quem quer desenvolver os conhecimentos não precisa tanto se prender a exames formais.
quem quer ser aprovado no vestibular, quer entrar na faculdade, precisa aprender também a lidar com os exames formais. Então, vocês percebem que são objetivos diferentes? Então, olha só, por que esse objetivo é importante? Porque vai ser esse objetivo que vai guiar a nossa vida. A vida escolar de vocês depende desse objetivo. Porque se o meu objetivo é só ser aprovado, passar de ano, eu preciso apenas cumprir aquilo que o professor passou. O professor passou a atividade, eu fiz. Né? Para eu atingir só a metade ali da nota, já é o suficiente. Eu não preciso daquele esforço para eu aprender tudo que o professor está me dizendo. Sim, aprender a fazer os trabalhos que ele me passa. Se meu objetivo é desenvolver os meus conhecimentos, além da escola, eu preciso ler outras coisas, eu preciso estudar outras coisas, eu preciso estar muito mais aberta ao mundo. Se o meu objetivo é entrar numa universidade, aí por isso, para ser aprovado no Enem, no caso no vestibular, a gente precisa, além de ter o conhecimento sobre a matéria, a gente também precisa se apropriar do formato das provas. Então, a gente precisa também entender as formas. Tá vendo por que o objetivo é importante? Porque o objetivo vai regular a caminhada. É ele que vai definir como que a travessia deve seguir. Tá? Então, a gente estuda conforme o nosso objetivo. Então, dependendo do nosso objetivo, a nossa forma de estudo também vai ser diferente. Por isso que na fase de planejamento, é tão importante que vocês tenham em mente esse objetivo. E aí a gente vai fazer uma diferença entre objetivo e meta. São coisas diferentes, tá? Elas são parecidas, mas tem algumas características diferentes, tá? Os objetivos são descrições do que está se tentando alcançar, ou seja, um propósito. Qual que é o propósito de vocês? Aumentar os conhecimentos ou ser aprovado, né? Aprovado no vestibular, paz, etc. Esse objetivo está a longo prazo, não é algo imediato, é algo que está lá mais geral, é um aspecto mais geral. Já a meta são marcas tangíveis e mensuráveis, ou seja, a gente precisa conseguir medir, ou seja, são descrições mais concretas que devem ser localizadas no tempo. Então, além do objetivo, eu poder colocar, eu quero ser aprovado um dia, pode ser assim, na meta não. Na meta eu preciso colocar um prazo. Eu quero ser aprovado no Enem, mas quando? No Enem 2021? No Enem 2022? No Enem 2025? Para qual Enem você quer ser aprovado? Né? Na meta eu preciso definir também um prazo. O objetivo é o marco orientador das ações. Então, pelo objetivo, eu vou definir quais são as minhas ações para eu conseguir alcançar esse objetivo. A meta vai ser definida como alvos mais simples e fáceis de serem alcançados. Então, desse objetivo, eu vou desmembrar metas menores para eu conseguir alcançar aquele objetivo maior. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo, que aí isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? O objetivo é estratégico e abrangente. A meta é específica e pode ser revista conforme forem alcançadas. Então, se eu alcancei uma meta, eu posso redefinir para, de repente, aumentar o prazo ou diminuir o prazo. Os objetivos são de longa duração, as metas são de curta duração, ou no máximo de média duração. O objetivo define a finalidade de determinadas ações ou projetos. Então, para quê? Para que eu faço isso? A meta serve para evitar a perda de foco no objetivo, diagnosticar erros e acertos, lembra da avaliação? Está aqui. E motivar a pessoa. E aí, lá na frente, eu explico por que o cumprimento da meta serve para motivar a pessoa. Vamos para o exemplo? Olha só. Aqui a gente tem um exemplo de vocês. Ser aprovado no PAS, UNB. Aqui eu coloquei só o PAS, mas pode estar incluso, passar no Enem, etc. Esse é o objetivo. Tá vendo que ser aprovado no PAS, UNB, é uma coisa bem vaga? Não está descrito qual curso, né? Não está descrito em que prazo, por exemplo, se fosse o Enem, né? O pai só tem essa data. Mas, não, enfim, não está especificado. Já a meta, eu começo a especificar. E aqui eu coloquei metas de médio prazo e metas de curto prazo.
sendo que aqui, ó, o objetivo PAS, o NB, é longo prazo. Então, a primeira meta de médio prazo, obter 70% de acertos na prova do ano anterior até a data da prova. Então, lá para eu ser aprovado no PAS, eu coloquei esse mínimo de 70% de acertos. Então, vamos supor que você está visando um curso bem concorrido, então, para isso, você está se baseando na prova anterior. Então, você vai pegar a prova anterior, vai estudar e verificar se você consegue atingir esses 70% de acertos. Aqui eu tenho um exemplo que é mensurável, eu posso calcular, eu tenho um número e eu tenho uma data, eu tenho um prazo. Isso é importante para a gente ter dentro das metas. Como eu quero ser aprovado no PAS, outra meta de médio prazo é ler todas as provas recomendadas até a data da prova. Né? Embora que eu não utilize números, é quantificável, porque aqui estão todas as obras. Então, é algo que eu posso contar. E tem um prazo, porque é até a data da prova. Posso diminuir ainda essas metas, colocar em curto prazo, fazer metas menorzinhas? Posso. Uma meta de curto prazo seria estudar por 2 horas todos os dias. Aqui, de novo, tenho algo para eu contar, é tangível, e tem um prazo. Ler no mínimo 10 páginas por dia. Então, estou desmembrando aqui, ó. Eu consegui ler todas as obras recomendadas até a data da prova, o que eu vou fazer? Vou ler no mínimo 10 páginas por dia. Então, é algo de curto prazo. Então, já comecem a anotar aí. Vocês precisam definir objetivos e metas de vocês, tá? E aí, nesse sentido, a gente precisa organizar o nosso tempo. Para a gente conseguir atingir aquele objetivo e cumprir as nossas metas, o nosso tempo precisa estar organizado. Isso faz parte do nosso planejamento. A gente conseguir gerenciar o nosso tempo. E aí, o que a gente precisa fazer para organizar o tempo? Que é um dos problemas que muitos alunos falam. Ah, professora, eu não consigo, tem muita coisa para fazer e eu não consegui fazer tudo a tempo. Mas será que é porque tinha muita coisa para fazer? Ou será que foi porque você não conseguiu gerenciar o seu tempo? Porque você não conseguiu se organizar? Né? Então, a gente precisa verificar também os nossos compromissos, as nossas tarefas, para ver se a gente não está perdendo tempo, desperdiçando tempo em alguma coisa. Então, como que a gente vai organizar o nosso tempo? Coloquei só 3 coisas para ficar simples, para vocês se lembrarem, para vocês poderem fazer depois. Analise as suas metas e compromissos. Então, lá, como vocês já definiram as metas de vocês, já definiram os objetivos, então aqui a gente vai analisar. Como que a gente pode organizar dentro de uma agenda? E a gente vai precisar também organizar os nossos compromissos. A gente também tem, além do estudo, né, outros compromissos, outras tarefas que a gente precisa cumprir às vezes. Definir prioridades. Então, às vezes, a gente não conseguiu estudar porque a gente estava fazendo alguma outra coisa. E aí, a gente precisa voltar para o nosso objetivo, né? É importante frisar que o objetivo, aliás, o contrário, o nosso autocontrole, aquele monitoramento lá, essa nossa autorregulação, depende muito do nosso objetivo. Se eu tenho um objetivo claro, se é um objetivo forte na minha vida, mais eu vou conseguir me monitorar, mais eu vou conseguir me autorregular, mais eu vou conseguir me autocontrolar. Tá? Se esse meu objetivo é um objetivo fraco, então, isso daqui tudo que a gente está planejando, talvez não funcione, porque ele talvez não seja tão relevante na minha vida. Então, quanto mais forte for o seu objetivo, mais fácil vai ficar a autorregulação, tá? Por isso que aqui a gente precisa definir as prioridades. Esse objetivo é prioridade na sua vida? Se não for, eu recomendo que seja. Ontem eu até conversei com o professor Moacir, a gente falando sobre essa questão da importância da universidade, da faculdade, etc., e a gente falando como que precisa ficar claro para vocês o tanto que fazer um curso superior, frequentar o EDB, é importante para a formação de vocês. Só que isso daria um meet todo só para falar sobre isso com vocês. Então, hoje eu só vou falar da importância do objetivo, tá? Quanto mais forte for o objetivo de vocês, mais autocontrole vocês vão ter. E, por último, crie uma rotina. Então, a partir disso daqui,
a gente vai criar uma rotina. A gente vai gastar mais tempo naquilo que nós damos mais prioridades, tá? E aí, para ajudar vocês a organizar o tempo, eu preparei aqui 2 arquivos. Um planejador, tá aparecendo aí? Sim. Sim. Planilhinha do Excel, tá, gente? Amo. É um exemplo de organização dos estudos, né? Dentro da nossa organização do tempo, é importante também a gente organizar a forma que a gente vai estudar. Então, aqui eu organizei, durante a semana, as disciplinas que vocês vão estudar, né? Como vocês estão se preparando para o PAS, para o Enem, que não são exames semestrais, vocês precisam estudar todas as disciplinas o ano inteiro, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei um horário de estudo para 3 horas por dia. Professora, eu não tenho essas 3 horas por dia, eu tenho 2. Ótimo. Então, organize o seu tempo para você estudar nessas 2 horas. Eu só consigo estudar 1 hora. Então, estude essa 1 hora com qualidade. Professora, eu acho que 3 horas não é o suficiente para o curso que eu quero. Tudo bem, então estude mais. Aí vai da organização de vocês. Aí aqui, eu coloquei as disciplinas, literatura, química, filosofia, matemática, química repetida. Química, sociologia, biologia, espanhol, redação, história, gramática, educação física, física, geografia, artes, né? Então, a gente vai organizar de acordo com as disciplinas que vocês precisam estudar. Geografia também acho que repetiu, né? Nada, não. Aqui estão as disciplinas que vocês têm no ano, e que são as disciplinas que vão cair lá no Enem, etc. Mas eu vou colocar só a disciplina que eu vou estudar? Não, eu preciso também organizar o que eu vou estudar. Então, eu vou pegar lá todo o conteúdo programático da disciplina e vou organizar aqui em tópicos. Então, por exemplo, em literatura, a gente divide de acordo com o tempo. É uma organização cronológica. Eu vou falar de literatura porque é a minha disciplina, tá, gente? Então, vou falar daquilo que eu tenho propriedade. Então, aqui a literatura a gente organiza cronologicamente. Então, para o 2º ano, o estudo começa no século XIX. Para o 3º ano, é o finalzinho do século XIX, já entrando no século XX. Então, aqui você pode colocar, vou começar a estudar literatura com o romantismo. Então, aqui o tópico, romantismo brasileiro, primeira geração. Que material que eu vou utilizar para eu fazer esse estudo de literatura? Eu vou usar o livro didático? Eu vou pesquisar lá no Google, pegar aquelas páginas de educação, o Estude, o Passeio Direto, o Mundo Educação? Vou pegar as aulas que a professora já passou? Vou pegar os esquemas que a professora já passou? Então, aqui eu vou pegar as minhas anotações, as aulas para eu poder revisar? Então, aqui eu vou colocar também o material que eu vou utilizar para esse estudo. Atividades. O que eu vou fazer? Eu vou responder um questionário depois? Eu vou preparar um resumo sobre o que eu estudei? Eu vou fazer um fichamento dos livros que eu li? Então, aqui eu vou colocar também as atividades para cada uma das coisas que eu vou fazer. E aí eu consigo fazer um cronograma do meu estudo, tá? Na semana seguinte não terminou de falar romantismo. Então, na semana seguinte, eu coloco aqui o tópico de novo, romantismo. Tá? Então, aqui, depois eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, tá? Para vocês poderem se organizar em casa. E aí, eu queria uma cobaia para me ajudar a mostrar para vocês como que a gente pode organizar o nosso tempo, literalmente. Que é o quê? Criar essa rotina. A gente precisa criar uma agenda, uma programação. Então, eu vou fazer o meu, tá? Como exemplo para vocês. Por onde que a gente começa? Eu vou começar aqui na segunda-feira e vou preencher tudo? Não, não é assim que a gente começa a organização. A gente precisa lembrar lá dos 3 pontos. Metas, prioridades e aí criação da rotina. Então, lá eu já defini minhas metas, né? Então, aqui eu coloquei. Minhas metas são essas, né? Para eu atingir minhas metas, eu tenho um tempo determinado para eu poder conseguir cumprir. Definir prioridades.
na definição de prioridades, eu preciso estar atento aos meus compromissos, que não sou eu que controlo. São aqueles compromissos fixos. Então, por exemplo, já que a gente vai fazer do Ítalo, então aqui a gente vai colocar o horário das aulas. A gente começa daí, porque não é ele que organiza as aulas, não é ele que programa os meets. Então, eu vou colocar aqui, ó, aula. Né? A gente vai ter meet de segunda a sexta-feira, de 8 até quase meio-dia, né? Então, todo esse tempo aqui vai ser preenchido com aula. Tá? Porque já é um horário fixo, não foi ele que organizou. Ítalo, que outros compromissos que você tem durante a semana que já tem um horário fixo? Um curso, ou a igreja que você frequenta, alguma coisa assim, que sempre tem o mesmo horário. Segunda e quarta tem o curso de inglês. E horas? Das 2 às 3. Aí aqui, né, 2 horas, tem curso de inglês, segunda e quarta. Faço academia das 3, das 4, todos os dias. Até sábado, menos domingo. Mais alguma outra coisa que tem horário? Não, o resto é o resto. Olha só que legal. Então aqui o Ítalo, ele já tem alguns compromissos. Ele não pode mexer. Então ele precisa, a autorregulação dele vai partir do horário livre. Então aqui eu vou colocar meio-dia pro almoço, né, tadinho, porque ele precisa comer também. Aí todo dia almoçando aqui entre meio-dia e 1 hora. 1 hora, né, descansa aqui depois do almoço. E aí, na segunda e na quarta, ele tem um curso de inglês. Eu ainda tenho a terça, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. O domingo vamos deixar de descanso, porque a gente precisa também ter um momento de descansar, de lazer. Então, eu gosto de deixar geralmente o domingo, porque é o momento que a gente geralmente não tem compromisso, porque como não é horário comercial, no máximo tem compromisso com a igreja. E quem tiver compromisso com a igreja, marca aí também, que é importante. Então, deixei o seu domingo livre para você fazer o que você quiser. Né? Que é o seu espaço de lazer, de diversão, de descanso. Professor, mas eu só tenho aqui, ó, 1 horinha entre eu ir para academia e o meu almoço. O que dá para fazer nessa 1 hora antes de eu ir para a academia? Aqui a gente tem algumas opções. Rita, você está fazendo paz? Estou inscrito já. Então, olha só, a gente pode colocar aqui leitura, obra do paz. Essa horinha aqui, ó, que é aquela horinha que está num pouco de preguiça, a gente vai começar a ler as obras do Paz. Professora, são todas leituras de romance, dessas coisas assim? Não. Quando eu falo leitura de obra do Paz, eu posso ler um audiovisual, uma música, mas eu vou te dar esse momento para eu conhecer essas obras, tá? Então, se eu estou lendo o livro, aí eu leio algumas páginas desse livro. Tem o conto, então eu vou ler esse conto. Tem uma música, eu vou ouvir essa música e vou tentar analisar, vou tentar ouvir. Porque aqui eu tenho 1 hora já, que é 1 hora tranquila, né? Que na verdade vai dar um pouquinho menos de tempo, aí talvez você tenha que se trocar, né, para poder ir para academia. Então é só para você não ficar só de olho para cima, né? De cabeça, de perna para cima. Para a gente poder aproveitar o nosso tempo sem ser algo desgastante. Não pode ver um curta que tem do Paz, pode ouvir uma música, pode ler algum livro. E aí aqui, depois da academia, você chega, toma um banho, descansa, né? Descansa um pouquinho para a gente começar a estudar. Quantas horas do seu dia você
pode colocar como meta de estudo, Ítalo? Até às 8 horas tá tranquilo. Joia. Olha só, então a gente vai ter aqui 4 horas, né, basicamente, de estudo. Em 4 horas, dá para a gente pegar aqui, ó, as nossas metas e organizar aqui, ó. Aqui eu coloquei de 14 às 15. Então, dá para aumentar, colocar mais uma coluna para aumentar uma quantidade de horas. Aí troca 16 a 17, 17 a 18. Professora, não dá para ficar essas 4 horas estudando as disciplinas, uma disciplina só? Dá, mas eu não recomendo, porque chega um momento que você fica cansado e você não tem tanto aproveitamento. Então, quando você troca de disciplina, o seu cérebro ele dá uma acordada. Então, aqui tá vendo que eu coloquei 15 minutos de descanso? Porque é justamente o tempo do seu cérebro daquela despertar, tá? Então, você estudou aquele tema, fez uma atividade, aí você vai, volta para outro tópico. Estuda aquele tópico, faz a atividade, dá um descanso de beber uma água e lanchar, né? Dá um oi para a mãe, para o irmão, para o pai, para quem estiver em casa, né? Dá uma respirada, uma alongada, né? Porque a gente ficar sentado muito tempo também cansa. E aí eu volto para o meu estudo. Então, eu vou colocar aqui de 4. Ai, gente, essa agenda que eu estou utilizando é uma agenda que tem uns chururus, bem legal. Mas eu não vou usar não com vocês, porque no momento não precisa. Aqui. 4 horinhas de estudo, né? Aí aqui, né, vamos dizer que você vai jantar. Nesses intervalinhos, você pode ir aproveitando para fazer um lanchinho também, né? Que é bom. E aí, de 9, 10 horas, tô livre. Agora eu posso fazer os meus hobbies. Eu coloquei lá naquela planilha de avaliação, lembra que eu coloquei uma das perguntas que eu coloquei na avaliação diagnóstica, foi o que você gostava de fazer no seu tempo livre? Então, aqui você vai aproveitar o seu tempo livre para você fazer o que você quer. Ah, eu gosto de quê, Ítalo? O que você gosta de fazer? Assistir futebol. Agora não pode porque a gente está em isolamento, mas depois a gente pode jogar futebol, né? Vou marcar segunda-feira com os amigos para jogar futebol. O que mais? E mexer no celular. Mexer no celular, né? Vou aproveitar para acompanhar minhas redes sociais. Enfim, é o nosso tempo livre. É o tempo que a gente vai ter de descanso. Estou colocando aqui as palavras que vocês podem utilizar. Descanso, né? Aí vocês podem demarcar um tempo, pode ser o tempo de você encontrar com os amigos. Ah, professora, eu estudo melhor à noite. Não tem problema. Pega esse horário aqui do estudo e joga para a noite. Aqui você que vai organizar. O que é importante é só eu respeitar o meu próprio tempo e respeitar os meus horários, tá? Então, se eu já tenho compromisso, então, por exemplo, tem gente que vai para a igreja aqui durante a semana, né? Então, eu preciso colocar aqui no horário. Tem gente que fica o domingo todo na igreja. Então, precisa colocar aqui o domingo que é da igreja. Ou no sábado, tem gente que é sabatista. Então, no sábado não pode estudar, né? Não pode fazer trabalho. Então, no sábado, eu preciso deixar ele todo livre até o pôr do sol. Então, a gente vai organizar nos respeitando, respeitando aquilo que funciona para a gente. Então, se por enquanto eu não consigo estudar essas 4 horas, eu só tenho 2 horas, então tem que ser 2 horas proveitosas. Deu para entender? Então, como que a gente organiza a rotina? Tá vendo que é bem simples, né? Não tem muito mistério. Ítalo, obrigada pela sua participação. Depois eu te envio o arquivo. Então, vamos lá para a segunda fase. Planejei, organizei, defini minhas metas. Então, agora eu preciso executar. Diz, professora, aí que veio o problema. Porque eu consigo organizar meu horário, eu fiz até um planner, um bujo, tenho minha agenda, lá está tudo planejadinho, mas na hora de colocar em prática é que eu não consigo. Então, aqui a gente vai precisar verificar o que está acontecendo,
tá? Como a execução, ela vai incluir tanto a autoobservação quanto o autocontrole. O que é a autoobservação? É literalmente isso. Eu vou me observar, eu vou me monitorar, eu vou acompanhar minha aprendizagem. Então, eu vou verificar se eu estou cumprindo as minhas metas, se eu estou cumprindo os meus horários, eu vou verificar se eu estou aprendendo, eu vou me observar, eu vou observar todos os detalhes que me envolvem, como eu me sinto, o que eu estou pensando enquanto eu estou estudando, se eu estou focada, né? Que aí vem aqui a questão do autocontrole. Eu vou tentar refletir sobre todo o meu processo de aprendizagem. E aí vem a nossa avaliação também, que lá na frente vai ser importante. Dessa autoobservação, eu vou poder me avaliar, para verificar se a minha aprendizagem está ok, se o que eu coloquei como meta funcionou, tá? Autorregistro. O que é o autorregistro? Aqui tem várias formas da gente se registrar. Então, eu posso registrar como o clássico diário e anotar lá o que eu pensei, o que eu senti, o que aconteceu comigo naquele dia, para eu ver se, de repente, eu não consegui estudar por causa de uma coisa externa, ou o registro das aulas, do seu estudo. Você estudou e você anotou. Isso é um registro também, é um registro da sua aprendizagem. Então, é importante que durante a execução tenha alguma forma de registro. Eu não marquei tanto com vocês esse ano, mas é importante que toda aula vocês estejam com material de anotação. Por quê? Porque vocês precisam fazer esse autorregistro. Vocês não podem depender apenas do que eu falei. Vocês precisam registrar também aquilo que vocês pensaram enquanto eu estou falando. Então, todos os insights que vêm, perguntas, dúvidas, até conclusões que vocês tiram, precisam também ser registradas. Vocês precisam anotar, tá? E o autocontrole. O autocontrole vai envolver a nossa concentração. Durante o nosso estudo, a gente precisa estar concentrado, por isso eu falei a questão do chat, para a gente não falar sobre outros assuntos, tá? Se manter atento à aula, para que nossa concentração permaneça. O que acontece? O nosso cérebro funciona como uma rede de informações. Então, é sempre um neurôniozinho passando a informação para outro, né? Então, ele vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E aí, até você aprender, até chegar lá na parte que vai virar memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, aqui eles estão lá conversando bonitinho sobre o assunto. Aí chega você, ou chega o colega, e manda outra mensagem que não tem nada a ver lá no chat. Quebrei a rede de informação. Aquela informação já não vai ser mais concretizada. Você vai precisar iniciar toda a rede de novo. E nem sempre você consegue retomar. Tá? Por isso que é importante estarmos concentrados, porque senão a nossa informação não se consolida. É importante a gente ser gerente do nosso tempo e do nosso ambiente. Então, é importante a gente fazer aquele planejamento, aquela nossa organização do horário, a gente verificar se o tempo que a gente colocou lá na agenda. Então, por exemplo, eu coloquei para o Ítalo 4 horas de estudos. Preciso verificar se essas 4 horas são suficientes ou se são estafantes para mim. Porque eu também não posso chegar nessas 4 horas sem estar retendo mais nada. Se chegou ao ponto de, na 3ª hora, eu já não estou mais aguentando, então eu preciso rever esse tempo. Durante a execução, eu preciso definir auto-instruções e formar imagens mentais. E aí aqui vem um ponto muito importante, que é a parte do fazer. A aprendizagem é mais significativa, ela é mais eficiente quando nós realizamos atividades. Então, aqui, enquanto eu estou só palestrando para vocês, que vocês estão só me ouvindo, vocês têm metade da aprendizagem. Quando vocês forem fazer a agenda de vocês, a criação da rotina, for colocar em prática aquilo que eu estou falando, aí vocês vão ter uma aprendizagem maior.
um, uma aprendizagem mais consolidada, mais concreta. Então, essa fase aqui de autoinstrução e criação de imagem mental é fundamental. Por isso, eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, tá? Lá em seguida. Autoconsequência. Na sala de aula, com os pais de vocês, são definidas consequências, né? Que nós impomos a vocês. Então, por exemplo, pelo desvio de conduta durante essa aula, a consequência que o estudante teve foi ser removido da sala, né? No presencial, uma consequência pode ser levar uma advertência. Não que aqui não tenha, mas é menos comum. A consequência pode ser chamar os pais de vocês para conversar, ou as consequências positivas. Então, ser nomeado aluno de destaque, ganhar o diplominha de aluno de destaque, ganhar o bombom porque acertou a questão, né? Ganhar uma aula livre, né? Que vocês possam descansar. São consequências que outras pessoas colocam para vocês. Aqui eu estou falando das autoconsequências. Então, vocês podem definir consequências para vocês. E aí eu vou falar também mais à frente. E as estratégias específicas da tarefa. Então, toda atividade que vocês vão fazer, ela tem alguma estratégia específica, né? Se um professor passou lá um formulário, tem a estratégia, o tipo de questão que ele está colocando ali. A questão pode ser objetiva, a questão pode ser aberta, tá? Então, são as estratégias específicas daquilo que você está realizando, dependendo do que foi passar. Então, aqui, durante a execução, a gente precisa estar atento às nossas estratégias de aprendizagem. Como que a gente aprende? O que a gente está utilizando para a gente aprender? Eu só estou aqui ouvindo o professor? Será que só ouvir o professor é suficiente? Na minha opinião, não. Por isso, eu vou colocar aqui algumas estratégias, além de assistir às aulas. Um do tipo aqui de autoinstrução, que é a formação de grupos de estudos. Professora, a gente está em isolamento. Não dá para ficar indo na casa do colega para eu fazer reuniãozinha, não. Para isso, a gente tem os nossos meios digitais. Vocês estão aqui, né? Vocês são privilegiados porque vocês têm acesso à internet. Então, vocês podem recorrer a ela para coisas boas, para coisas positivas. Então, aqui a formação de um grupo de estudos online também funciona, tá? Se for preciso, vocês podem até pedir ao professor para criar um Meet para vocês. Vocês mesmos podem criar pelo Google, mas se quiserem a presença de um professor, pode pedir para ele formar um grupo de estudos. O que é um grupo de estudos? É aquele grupo para compartilhamento de informações, trocas de ideias e soma das habilidades. Quais são as vantagens? Incentivo recíproco. Então, assim, eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico. Você sabe. Mas quando outra pessoa me chama, né, no caso ele, tenta né, ele vai me animando, porque ele vai fazer, aí eu vou, me animo e faço. Nem sempre, né, mas já funciona melhor. Quando a gente está fazendo sozinho, dá mais preguiça, dá mais desânimo. Então, ter um grupo faz a gente ter um incentivo maior, tá? Professora, eu você mó fitness. Não sou não, gente. Eu tenho preguiça. Só da dança que eu gosto. Só do balé que eu gosto. Mas me dá preguiça também de ir. Eu gosto de estar lá e fazer, mas de ir me dá preguiça. Aí, quando as amiguinhas mandavam mensagem, você vai? Aí eu me animava mais de ir. E outra vantagem é esse compartilhamento de dúvidas. Então, aqui, o que é interessante no grupo de estudos? Eu criar um ambiente variável, tá? Não vou pegar só o mesmo tipo de pessoa. Eu vou pegar uma pessoa que é melhor em exatas, uma pessoa que é melhor em humanas, uma pessoa que é melhor em escrita, uma pessoa que é mais criativa, que é melhor em artes. Então, eu vou tentar diversificar o meu grupo para que na hora das dúvidas, um vá ajudando o outro, para que essas habilidades sejam complementares.
E aí, assim, um vai auxiliando o outro. Tá vendo? Aqui uma pessoa está com gráfico, outra pessoa está com texto, outra pessoa está com mapa. Então, cada um vai auxiliando de acordo com seus próprios conhecimentos, de acordo com as suas próprias habilidades. Tá bom? Então, essa é a grande vantagem do grupo de estudos. E aí, se vocês quiserem se organizar para formar um grupo, depois eu posso ajudar vocês. Mapa conceitual. Aqui é um do tipo de criação de imagem mental, tá? Esse tipo de texto eu sou particularmente fã, tá? Ele tem regras muito específicas, o mapa conceitual original, mas a gente pode fazer de acordo com aquilo que a gente sabe. O que é um mapa conceitual? É uma representação gráfica em 2 ou mais dimensões, que a gente pode fazer também, de um conjunto de conceitos construído de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, tem os post-its, que são os conceitos que estão relacionados ao que está escrito aqui no centro. Tá? Isso é um mapa conceitual. Então, no mapa conceitual, eu vou relacionando uma ideia na outra. Tá? Provavelmente, em alguma aula, eu explique melhor para vocês, porque, como eu falei, é uma composição que eu gosto muito, ajuda muito a vocês visualizarem o conteúdo e a analisar as informações, analisar os dados de vocês. Então, ao final do texto, ao final do estudo de vocês, uma atividade que vocês podem colocar lá é a construção desse mapa conceitual. Porque aí você vai verificar o que você aprendeu. Você não vai ficar copiando do livro. Você vai fazer de acordo com a sua aprendizagem, de acordo com o conhecimento que você adquiriu acerca daquele tema, tá? Então, é um tipo de atividade muito legal para vocês utilizarem para fazer esse controle da aprendizagem. E outro de autoinstrução, que é o clássico, o questionário, que nada mais é do que questão sobre o conteúdo. Então, quais são as vantagens? Ele possibilita verificar o que foi aprendido, compreender o tipo de questão o tipo de questões de exames específicos. Então, como eu falei antes, poxa, não era para passar, não. O PAS é diferente do Enem. Então, eu preciso conhecer esse exame. Eu preciso saber qual é o tipo de questão que cada exame tem para eu poder fazer, para eu poder ser aprovado. Aí, nesse questionário aqui, além de fazer a questão, fui lá, respondi, e vou lá no gabarito, corrijo. Acertei 5, acertei 7, acertei 20. É só isso? Um questionário, para ele ser eficiente, não é só responder as questões, é eu fazer a revisão. Então, lá, acertei aqui. Ele marcou a letra C, mas a certa era A. Então, ele precisa voltar lá. Desculpa, gente. Voltar lá e descobrir o porquê que ele marcou a C quando era A. Por que é a A que está certa? O que tem errado na C? Então, eu preciso ir justificando esse gabarito, para eu verificar o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Qual é o conteúdo que não ficou tão claro para eu ter errado? Então, eu preciso voltar e fazer o estudo novamente, tá? Então, não é só responder lá e deixar para lá e esquecer. Eu preciso fazer a conferência depois. E aí, a autoconsequência. Gente, esse aqui é do tipo autoinstrução, e eu acho que funciona muito para algumas pessoas. Para o meu caso, funciona muitíssimo bem. O que é? São pequenas premiações ou punições por metas alcançadas ou não. Qual é a vantagem? Um incentivo ao cumprimento de metas e a sensação de bem-estar. Aí você pode fazer de acordo com as suas preferências. Então, por exemplo, você colocou que a sua meta diária é ler 10 páginas das obras do Paz, vamos supor. Peguei lá o romance Úrsula, que eu preciso ler. Li 10 páginas.
Então, eu vou me premiar. Vou me premiar com o quê? Com 10 minutos usando o celular. Vou poder ficar vendo aqui o Instagram, o TikTok por 10 minutos. Porque eu consegui alcançar a leitura das 10 páginas no tempo que eu coloquei para eu ler. Consegui alcançar a meta. Aí vai me dar aquele prazer porque eu consegui alcançar a meta, nossa, sou muito, muito massa, e eu consegui realizar aquela meta, e ainda vou ter um prêmio no final. Ah, professor, mas celular nem curto tanto, eu quase não uso. Então, você dá outro prêmio. O prêmio pode ser comer um bombom. Ah, eu vou comprar uns bombonzinhos, eu só vou comer se eu alcançar aquela meta. Vou poder jogar uma partida de videogame. Vou poder diminuir o tempo de estudo porque eu já alcancei a minha meta. Ou eu posso me punir. Como eu não alcancei a minha meta, hoje eu não vou jogar futebol. Esse tempo que era para eu jogar futebol, eu vou revisar aquilo que eu não consegui alcançar, né? Aquilo que eu ainda estou errando. Então, dá uma sensação muito legal. E aí, de novo, as metas. A gente precisa colocar metas tangíveis. Não coloca meta impossível, não, porque senão essa meta de bem-estar aqui, ó, essa sensação de bem-estar não vai chegar. Por isso que eu falei para vocês distribuírem em metas menorzinhas. Então, o objetivo lá grandão, só que as metas eu vou colocando menor. Ah, minha meta é ler 10 páginas. Minha meta é fazer 5 questões, né, sobre o tema. Vou diminuindo, vou colocando essas metas menores, porque ela me aumenta essa sensação de bem-estar. Quando eu consigo atingir a meta, eu me sinto vitorioso, né, eu me sinto bem. E, para algumas pessoas, as punições também funcionam, tá? Eu recomendo mais os reforços positivos, né, ou seja, por metas alcançadas. As punições, porque senão a gente acaba algumas pessoas não funcionam tão bem com as punições e acabam ficando para baixo e se desmotivando. Então, eu recomendo mais as positivas. E aí, a gente chega na avaliação. A avaliação é o tempo da gente rever as nossas práticas, os nossos planejamentos, as nossas metas, as nossas estratégias de aprendizagem. Então, durante a avaliação, eu vou verificar tudo que eu fiz durante aquele processo. E vou verificar a minha sensação aqui, ó, de satisfação. Eu estou satisfeito com os resultados? Eu não estou satisfeito com os resultados? Por quê? O que aconteceu? Eu consegui atingir as minhas metas? Se eu conseguir, ótimo. Então, agora eu posso fazer metas talvez maiores, ou manter nesse mesmo padrão para eu continuar alcançando essas metas. As metas pareceram um pouco desafiadoras, então eu preciso de metas mais legais, mais interessantes. As metas foram muito difíceis, eu não consegui alcançar, então eu preciso diminuir as minhas metas. Eu preciso colocar mais baixo. Ah, eu coloquei 4 horas de estudo, mas aí eu vi que eu não dou conta de estudar todos os dias 4 horas. Então, de repente, eu estudo 4 horas, 3 vezes na semana, e nos outros dias eu estudo só 2 horas. Então, eu preciso rever o que foi feito. É por isso essa autoavaliação. Ah, durante a execução, eu vi que o mapa conceitual funcionou super bem para mim. Já o questionário eu não gostei tanto, porque eu ficava nervosa durante a atividade, então, por enquanto, eu não quero questionário. Beleza, então vamos focar agora no mapa conceitual, depois a gente volta no questionário. Agora, para mim, eu nem entendi o que é esse mapa conceitual, então não vou fazer esse, não. Tudo bem, você pode fazer resumo, você pode fazer fichamento, pode fazer só tomada de notas, né? Grifar as palavras-chave. Você tem uma série de outras estratégias que eu não coloquei para vocês, porque senão a gente ia se estender muito aqui. Mas eu preciso reavaliar o que foi feito, tá? E aí, nessa reavaliação, aqui eu chego em alguns pontos problemáticos. Aqui eu coloquei as 4 reclamações que eu mais escuto dos estudantes, tá? Aí eu coloquei o problema e o que fazer, como resolver. Então, probleminha aqui. Procrastinação. Professora, eu sempre deixo para a última hora. Eu sempre vou postergando, vou enrolando, vou empurrando com a barriga. Como que eu vou resolver esse problema? Eu preciso ter em mente meu objetivo e minha meta. Aí, pausa para eu falar um pouco da minha vida.
Quando eu estava no ensino médio, eu era moradora do Recanto das Emas, eu já falei para vocês que eu morava no Recanto, estudante de escola pública, sem condições de fazer cursinho, e na minha época, papo de velho, né, falar na minha época não tinha cotas para escola pública e não tinha o ProUni. Então, para você fazer uma faculdade particular, ou você recorria ao FIES, que é um financiamento que você precisa pagar depois, ou seja, para quem é pobre, como vai fazer financiamento e pagar depois, sendo que você nem sabe se vai ter, ou você pagava, né? Eu não tinha dinheiro para pagar, minha família não tinha dinheiro para pagar. Então, a minha única chance de fazer a faculdade era estudando na UNB. E sempre foi meu sonho ser professora. Gente, eu decidi ser professora quando eu tinha 13 anos de idade, para vocês terem noção. Então, durante todo o ensino médio, o meu objetivo era ser aprovada no PAS, porque eu sabia que o vestibular era mais concorrido, porque o vestibular eu concorria com gente que estava fazendo cursinho há 5 anos, há 3 anos, que estava pagando os melhores cursinhos. O PAS, pelo menos, eu só concorria com as pessoas que estavam inscritas no ensino médio, não concorria com os outros. Então, eu sabia que era muito importante ser aprovada no PAS. Então, desde o primeiro ano, eu fiz as coisas pensando no PAS para eu ser aprovada. Então, além da matéria da escola, eu estudava o conteúdo do PAS, porque você já deve ter visto que muito do conteúdo que cai no PAS não está lá no conteúdo de vocês. Então, eu sempre estudava os dois. Porque o meu objetivo era muito forte, era meu sonho. Então, eu sempre que me batia aquela preguiça, eu pensava, poxa, se eu não estudar, ninguém vai estudar por mim. Ninguém vai ser aprovado por mim. Né? Vão pegar a minha vaga. Então, eu preciso estudar. Então, quanto mais forte for esse objetivo de vocês, mais fácil vai ter esse aqui em mente. Então, sempre que vocês pensarem em rolar, lembrem do objetivo de vocês. Lembrem do sonho de vocês. Tá? Cansaço. Professor, eu estou muito cansado. Eu começo a estudar, me dá sono. Então, eu preciso fazer o quê? Rever minha rotina. Será que eu não estou fazendo coisa demais? Né? Então, estou dormindo bem? Professor, às vezes eu durmo 10 horas no dia. Mas esse sono é um sono de qualidade? E aí aqui a gente precisa verificar também a questão da nossa saúde. Por que eu não estou dormindo bem? Eu estou ansioso? E aí isso me deixa com um sono inquieto? Eu estou com algum problema de saúde? Está me faltando alguma vitamina? Não é brincadeira não, gente, isso é importante. É importante vocês se observarem, tá? Tô tomando sol? Ai, professora, o que isso tem a ver? Tem a ver. Se eu não tomo sol, meu sono é prejudicado. O nosso organismo é regulado pelo sol. Então, se você não está dormindo bem, recomendo 10 minutos de sol por dia. Só 10 minutos. Já vai fazer diferença. Vai lá no solzinho da manhã, no solzinho da tarde, fica lá, ó, feita uma lagartixa, toma sol por 10 minutos e depois volta. Tá? Que aí pode ser falta de vitamina, por isso, e tem um nomezinho que eu esqueci, que pode estar te faltando e por isso está atrapalhando seu sono. Ah, professor, outro problema é isso aqui. Vai ir dormir com o celular. A luz azul das telas atrapalha o nosso sono, atrapalha o nosso relógio biológico. Nosso relógio biológico fica confuso, fica achando que ainda está de dia. E aí que não é hora de dormir ainda. Aí você fica com insônia. Então, a gente precisa verificar também a qualidade do nosso sono. Porque para quem já assistiu Divertidamente, sabe que a nossa memória de longo prazo é formada durante o sono. Quando a gente dorme, que aquilo que era de curto prazo se transforma em longo prazo. Então, aquilo que você aprendeu durante o dia só vai ficar armazenado se você tiver uma boa qualidade de sono. Distração. Vou contar um segredo para vocês. Eu sou distraída. Estou em processo de diagnóstico para ver se eu sou TDAH, tá, gente? Isso significa que eu vou
ancorar, assim, escorar na minha distração, sou distraída e pronto. Não, eu preciso encarar que esse é um problema, e aí eu preciso eliminar os elementos distrativos. O que que me distrai? Celular me distrai? Então, na hora que eu vou estudar, eu vou deixar o celular longe. Não vai ficar perto de mim para ficar subindo mensagem e toda hora eu vim querer ver. Vou deixar ele longe. Barulho me distrai? Então, vai lá, coloca um fone de ouvido, coloca a musiquinha da chuva e vai estudar. Ah, as pessoas falando comigo me distrai, então se tranca, nem que seja no banheiro, vai lá e se tranca e fica lá para você ter meia hora de paz, pelo menos, para você estudar. Elimine os elementos distrativos, tá? Então, se o seu problema é a distração, tente tirar tudo que te distrai. E aí, por isso que é importante também ter o ambiente organizado. Lembra que eu falei lá na execução? Gestão de tempo e do ambiente? Então, eu preciso ter o meu ambiente organizado. Oi, pode falar? Alguém ia falar? Então, continuando. Eu preciso que esse meu ambiente seja organizado. Eu preciso ter, na hora que eu for começar a estudar, tudo que eu preciso. Tá? Então, vai no banheiro antes, para não dar vontade de fazer um pipi na hora que você está estudando. Deixa a sua aguinha do lado. Deixa o seu material pronto, para você não ter que buscar, né? Perdi, cadê minha caneta? Não tem caneta agora na hora de fazer. Já deixa tudo pronto para a hora que você for estudar. Tá? E o último, não consigo entender sozinho. Durante o ensino remoto, essa está sendo uma reclamação muito forte. Não consigo entender sozinho. Eu li, não consigo entender sozinho. Ou, não tem o material. O livro didático não é suficiente. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. Por isso que eu coloquei que é maior. Procure ajuda. Não tem medo de procurar ajuda. Gente, vocês têm um monte de professor aqui, e professores excelentes, professores que estão dispostos a ouvir vocês. Então, vai lá e pede ajuda. Marca um plantão de dúvidas com ele, né? Pede um material extra para você ler, para você estudar, para você conseguir revisar. Peça ajuda para o colega, se você tiver com vergonha de pedir para o professor. Porque, às vezes, né, a gente fica com vergonha de pedir para o professor não dá muita, né? Não se mostra muito prestativo. Acontece também. Então, pede para o colega, você sabe que aquele colega entendeu melhor, vai lá e pede, tá? Mas não fique com dúvidas, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma questão? Alguém que quer compartilhar dificuldades? Um bom sábado para vocês, bom final de semana. Abraço.